A crise está grande, mas vou adorar. A pressão aumentando, mas vou adorar. Eu decido adorar. Se me faltar dinheiro, eu vou adorar. E o meu melhor amigo me abandonar. Eu decido adorar a Deus. Se nada sei, nada eu posso fazer diante dessa situação. O inimigo quer dizer que Deus não vai me tirar do chão. Mas eu não vou baixar a guarda. Eu sei que Deus está comigo. Ele não me deixa só. Sim, quando eu lembro o que aconteceu, no momentos que eu adorei, dessa vez não vai ser diferente. O Senhor disse para eu não preocupar, que em minha vida Ele proverá. Eu decido adorar a Deus. Bom dia, luz do dia. Vamos adorar a Deus em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis, que é o que nós temos que se voltar mais ainda para Deus, né? E hoje não tem reflexão, hoje tem um estudo bíblico, somente o estudo bíblico e a oração, né? Que nós vamos falar sobre a história de Moisés. No tempo que Moisés ele nasceu, Faraó tinha dado ordem para 2 parteiras que todas as crianças que nascessem homem naquela época tinham que ser mortos, não tinham que nascer. Então, as parteiras, em obediência a Deus, elas não faziam isso, né? Então, o faraó perguntou por que mesmo ele dando a ordem para que as crianças homens não vivessem, as parteiras estavam ajudando as mulheres a ter filhos. Aí, para elas escaparem, elas falaram que quando elas iam para fazer o parto, as mulheres de Israel, elas eram fortes e já tinham tido os meninos, não tinha como ela fazer mais nada para atrapalhar que o menino vivesse, né? Então, a mãe de Moisés, ela conseguiu esconder Moisés por 3 meses, mas depois dos 3 meses ela viu que não ia mais dar para esconder o Moisés, né? Então, ela pegou o Moisés, colocou num cesto e jogou a rio abaixo. E pediu que a filha dela acompanhasse para ver o que acontecia com o bebê, né, no cesto. Então a filha foi acompanhando o cesto até chegar na filha de Faraó, que estava tomando banho lá, né? E aí a filha de Faraó viu Moisés e pediu para as criadas ir buscar, né? A Moisés estava chorando, então pediu para ir buscar. Então, quando veio, ela viu que o menino era bonito, era fortezinho. E uma das irmãs da filha de Faraó, que criou a criança, foi atrás de uma mama. Então, a mama é que dá de mamar, né? O bebê. Então, ela deu o bebê, Moisés, para a própria mãe alimentar, sem saber que era a mãe, né? E ainda foi paga por isso. E a mãe de Moisés ainda foi paga por isso. Só que Moisés, ele cresceu. E ele viu o sofrimento do povo dele. Então, ele viu um capataz do Egito maltratando um dos povos dele, né? De Israel, não, israelitas, né? Então ele
ele pecou contra Deus nesse momento, né? Porque ele foi pela raiva, né? Então ele matou um dos israelitas. Então, ele teve que fugir, né? Porque ele enterrou o corpo do homem, mas foi descoberto que foi ele que tinha matado o homem. Então ele teve que fugir. Ele fugiu para o deserto, foi peregrinar, né? Saiu de uma vida confortável e foi peregrinar, né? No deserto. Então, Deus começou a falar com ele, né? Deus começou a ajudar ele. Então Deus, em forma de fogo, Deus enviou um anjo para ele. Deus falou com ele através de uma planta em chamas, né? Então, Deus falou com ele e ele viu que ali era Deus. Então, ele ficou com medo. Aí, Deus pediu a ele que ele não tivesse medo, mas que ele tirasse a sandália, porque ali era terra santa. Então, ele tirou as sandálias e foi até Deus, e Deus falou com ele. E aí, Deus, ele pede para Moisés, para Moisés libertar e falar com o faraó, o povo de Israel gemendo de tanta dor, de tanto apanhar, de tanto trabalhar duro, apanhando, né? Eles, nos gemidos dele, eles pedem ajuda a Deus. Então Deus, ele quer usar o Moisés para poder ele ajudar o povo de Israel, mas Moisés, ele fala: Senhor, eu não sei nem como falar, eu não sei falar. Então, Deus, ele manda Moisés, ele ir atrás de Araão, o irmão dele, né? Para que Araão fale por ele, né? Mas só que Deus, ele deu a dica a Moisés, que Moisés demonstrasse aos israelitas dois sinais. Um é que o cajado dele se transformava numa cobra, e o outro é que quando ele colocava a mão no peito, a mão ficava esbranquecida, deformada, né? E aí, quando ele colocava de novo, a mão voltava a ser voltava a si, né? A mão voltava a si. Voltava a ser normal como o resto de todo o corpo. Então, Moisés foi lá e fez esses sinais. Só que Deus, ele endurece o coração de Faraó. O próprio Deus endurece o coração de Faraó. Então, o coração de Faraó é endurecido, porque Deus quer mostrar a grandeza de Deus na vida de Faraó. Deus quer mostrar para ele a grandeza de Deus. Então, Deus endurece o coração de Faraó. E quando Moisés, eu tô pulando muitas partes, tá, gente? Quando Moisés sai com o povo de lá, né, do Egito, então Deus, ele faz Faraó sentir raiva, né, do povo, porque Deus quer mostrar a grandeza de Deus para quem manda, né, quem tá acima de tudo e de todos, para Faraó. Então Deus, ele tranca o coração de Faraó e faz com que o Faraó se zanga e manda um monte de carros, um monte de cavalos e cavaleiros perseguir o povo de Israel. Então Moisés conduz o povo de Israel até o mar vermelho, né? Porque o mar se transformou no mar vermelho. Então foi um dos principais sinais, né, que Deus mandou Moisés fazer, que é transformar o mar em águas vermelhas, né? Então Moisés, quando ele chega no mar, aí o pessoal de Israel começa a blasfemar, né? O que é, Moisés? Você nos trouxe aqui para nós morrer? Você nos trouxe ao deserto para nós morrer? Então Deus fala com Moisés: erga a mão à sua frente
e faça que o mar vai se abrir. Então, Moisés fez como Jesus mandou. Ele botou o cajado e o mar vermelho se abriu. Então, o povo de Israel todos passaram. E a caravana, o exército de Faraó segue, continua perseguindo o povo de Israel, né? Só que Deus também fala com Moisés: Moisés, erga o seu cajado e o mar vai se fechando. E aí todo o povo, o exército de Faraó será morto, né? Então Moisés ergue o cajado de novo e o mar vai se fechando e matando todos os afogados, né? Então, além na frente do povo de Israel, Deus enviou um anjo, que o anjo fosse à frente. Então o anjo ia na frente do povo de Israel. E aí o povo de Israel consegue escapar, né? E Faraó vê a grandeza de Deus, né? Como é incrível o que Deus faz em nossas vidas para nos proteger, para nos livrar, para nos salvar, né? Para Ele abrir o mar como se fosse um beco com muralhas, né? Ficou tipo um muro e eles passaram entre esse muro, né? Então, mostra também muita fé e obediência de Moisés, né? Porque Moisés, ele obedeceu e ele ajudou o povo já passou a acreditar mais ainda que Deus era com Moisés, né? Então, vamos para a oração, né? Eu espero que essa história ela edifique a vida de muitos, porque o que o mal não pode fazer na vida de uma pessoa, mas quando a vida de muitos que vão me assistir, eu creio, um dia muitos irão me assistir e vão se fortalecer com o que eu tô falando, e vão ver em suas vidas o que eu vou falar agora, que muitos cometeram algum erro em sua vida que lhe fez padecer em um deserto, como Moisés foi padecer no deserto, né? Por causa do que ele foi contra a lei de Deus e matou um homem, um egípcio, né? Então ele padeceu muito tempo no deserto. Então tem muitas pessoas aí que vão me assistir que cometeram algum erro e estão pagando até hoje, estão vivendo no deserto. Mas se você não buscar a Deus, se você não se apegar com Deus, se ajoelhar diante dele, pedir socorro, pedir ajuda, você vai continuar no deserto. Pedir perdão, ele perdoa, ele é Deus de perdão, ele é Deus de cura. Então ele